Vamos lá então pensar um pouquinho na nossa enquete de hoje, com o assunto de hoje. Boa sorte para você que participar então desse sorteio. Vamos lá, a enquete de hoje tem a ver com o nosso assunto. E você participa pelo nosso WhatsApp também, 12997167989, respondendo sim ou não para a seguinte pergunta. Quero lembrar que também você pode mandar sua pergunta para concorrer a um par de convites para o Cinemark. Vamos colocar na tela a perguntinha da enquete para a gente trazer. Então, é o seguinte, deixa eu só espelhar rapidinho nosso Instagram aqui para vocês. Isso, deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui é o nosso perfil do Instagram para você participar do sorteio, tá bom? Da enquete, a gente já traz para você, que aí pelo nosso WhatsApp 12997167989 é o seguinte, você pode conversar com a gente e responder sim ou não. Você sente a energia, pode voltar aqui pra gente, você sente a energia das pessoas à sua volta? Hashtag sim, hashtag não, a gente traz para vocês o resultado durante o programa. Colocaria hashtag sim, com certeza. É incrível isso, né? É muito louco. É. Tem pessoas que são... Até dá para a gente perguntar para a nossa entrevistada, que daqui ao lado a gente já vai apresentá-la, mas se existem pessoas que são mais sensíveis, se é assim que diz, a essas energias, a energia do outro, né, de quem você convive todos os dias, e tem pessoas que não são tão sensíveis, mas eu acredito que todo mundo capta a energia que está no ambiente. Ah, eu capto né? também. É. Uhum. E é gostoso quando você sente bom. uma energia boa, né? Ai, maravilhoso. Aí todo mundo quer ficar perto. É que nem cobertinha, todo mundo fica assim. Agora, quando a energia mesmo. ruim, nossa, é palha de aço. Pois é, gente, Machuca. olha, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a medicina energética, que integra a medicina alopática ocidental com os fundamentos científicos da física quântica, bioenergética e também tantas outras ciências e sabedorias, né, ancestrais. O conceito central dessa abordagem, que para alcançar até a excelência em saúde, é necessário unir o mundo visível ao mundo das energias sutis, que trata você e também o seu biocampo energético, sendo que você é o reflexo da sua energia. Ela já está aqui com a gente recebe então no estúdio a única médica do nosso país certificada nessa modalidade da medicina, tá bom? Não é nenhum achismo, existem experiências, comprovações, a gente vai conversar sobre isso então com a doutora Aline Lago. Doutora, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada mesmo. É tão interessante a gente trazer esse assunto que, na verdade, é único mesmo, né? Aqui no nosso programa e no nosso país, porque é algo novo no Brasil. Vamos entender a história da medicina energética no mundo. É tão novo assim também ou não, doutora? Não, na verdade, gente, a medicina energética surgiu com o Dr. Milton Morter, nos Estados Unidos, há 45 anos atrás, né? E hoje é ensinado pelos 3 filhos deles que também são médicos. E eu aprendi a técnica com a doutora Sue Morter, que está viva. Se vocês quiserem olhar, Instagram, YouTube, vocês vão ver que ela está viva, existe. Ela é médica também, né? E ela que me ensinou o que hoje eu estou ensinando aqui no Brasil, que é a medicina energética. Muito legal. Doutora, aí qual que é a principal função da medicina energética e como ela pode ajudar as pessoas? Bom, existe um postulado, vamos dizer assim, né, que tudo é energia, certo? Então, o nosso corpo físico é feito de átomos e os átomos têm elétrons e os elétrons produzem energia, certo? Então, e nós somos feitos com 50 trilhões de átomos. Então, a gente tem muita energia disponível, certo? Só que muitas dessas partes a gente não vê, né? Porque entre o núcleo da célula, para quem lembra da época do colégio, tem o núcleo da célula e tem o elétron girando ao redor, vários, né? Esse espaço é o que a gente não vê, certo? Com os nossos olhos físicos. Eu sou oftalmologista além disso, né? Então, nosso olho, ele só vê 0,03% do que existe. Mas, por exemplo, você tem gato, tem cachorro, tem bicho em casa, eles enxergam umas coisas que a gente não enxerga, não é mesmo? Verdade. Meu Deus. Começa a latir, né? Latir, o gato começa a arrepiar. Vocês já verdade. viram? É horrível. Então, exatamente, porque Dá medo. os animais enxergam outras coisas. Não quer dizer que não exista pra gente. Pra gente. Mas não quer dizer que não exista, Não exista. certo? Então, como tudo é energia, a nossa vida é um reflexo da nossa energia. Então, a medicina energética serve para tudo. Interessante, né, doutora? Porque a medicina, ela sempre foi muito cética, pragmática, né? Como funciona, então, esse alinhamento com aquilo que não se vê, que, na verdade, o mais importante na medicina tradicional é aquilo que se vê, é comprovado. É o E na tato, medicina, né? e na medicina energética, na verdade, o mais importante é aquilo que não se vê,
que muitas vezes até não se sente, porque a pessoa não está habilitada para sentir. Como que então funciona essa unção, já que a medicina sempre foi tão de enxergar e ser muito científica, ver, provar? A medicina alopática, da qual eu faço parte, também a medicina tradicional, ela parte de estudos científicos que foram feitos principalmente com remédios, né? Que é algo que vem de fora para dentro para que você se cure, né? A medicina energética, o guarda-chuva dela é acima da medicina alopática porque ela trata 99% do que não se vê, né? Então, isso hoje, com os aparelhos de hoje, já consegue ser medido, inclusive está sendo ensinado isso em universidades nos Estados Unidos, como Stanford e o MIT, para quem conhece, tá? Chama física quântica morfogenética, tá? Então, já existe essa ciência, vamos dizer, disponível, coisa que, obviamente, há 40, 50, 60 anos atrás não tinha esses aparelhos, mas já se fazia pelo resultado que dava, tá? Então, o que eu vejo até no meu dia a dia, juntando as duas medicinas, é realmente a integração delas, porque às vezes a gente consegue consertar alguma coisa com a medicina normal, do que a gente está acostumada, mas às vezes não. E aí essa outra medicina pode nos auxiliar nesse jogo para deixar a pessoa o mais saudável possível. Olha só que assunto curioso, né? E super legal que a gente está trazendo aqui. Se você tiver dúvidas, perguntas para fazer, pode mandar, a doutora que está aqui também para responder. E você pode colocar a hashtag falando nisso, que hoje a gente vai sortear um par de convites para você curtir um cineminha em São José dos Campos, junto com o Cinemark, tá bom? Só colocar assim e aí a gente faz o sorteio no último bloco do programa. Vou recapitular uma dúvida que surgiu aqui durante a nossa conversa com relação a pessoas serem mais sensíveis a energias e outras não tanto. Isso realmente acontece, doutora? Ou todo mundo tem talvez um nível de sensibilidade? Na verdade, todo mundo sente, mas alguns têm consciência. Porque a gente é como se fosse um telescópio de recepção de estímulos do ambiente. São as nossas membranas celulares que têm umas anteninhas do lado de fora e elas ficam o tempo todo pegando o sinal de Wi-Fi que vem do ambiente. É assim mesmo. Então, a gente é bombardeado por mais de 1 milhão de informação, de bits de informação por segundo. Só que a nossa consciência só processa 5 mil, 10 mil bits de informação. Então, a gente tem gente que tem mais consciência e tem gente que tem menos consciência, mas todo mundo sente. Perfeito. Olha só, tem a perguntinha da enquete, agora a gente consegue mostrar para vocês participarem com hashtag sim, hashtag não. Então, manda a perguntinha para participar do nosso sorteio com hashtag falando nisso. A gente já coloca também na tela, por favor. Sim ou não? Você sente a energia das pessoas à sua volta? Durante o programa pode responder, a gente já traz o resultado para você. No estúdio aqui a gente continua a conversa sobre medicina energética, uma medicina que foca naquilo que não vemos, que é a energia. Já encaminha o programa de agora você ou pelo YouTube, ou manda mensagem para aquela vizinha que é pesada, sabe? Aquela energia carregada, ou a sua chefa, seu chefe também que está difícil de conviver, já manda para ele esse programa, que a gente fala sobre isso também, tá bom? Aliás, a perguntinha da enquete, a gente quer saber se você percebe isso, uma pessoa com aquela energia pesada ou não. Você sente a energia das pessoas à sua volta? Hashtag sim, hashtag não, 12 997 167989. Você pode aproveitar também o nosso canal de comunicação, que é o WhatsApp, para mandar a sua pergunta. Opa! E também concorrer a um não, mas a 2 convites para o cinema de São José dos Campos, para o Cinemark, tá bom? Então, no final do programa a gente faz o sorteio, é só colocar a hashtag falando nisso com a sua pergunta. A nossa convidada aqui é a médica a doutora Aline Lago, especialista na medicina energética, é a primeira profissional no Brasil a trazer essa experiência aqui pra gente, tá bom? Vamos aproveitar agora, doutora, pra gente ver perguntas que nós gravamos, tá? Vamos lá. Assunto interessante, medicina energética aqui no Açaí. Eu vou conversar com o Rasquinha aqui agora. Quero saber se no seu dia a dia, meu querido, você consegue parar e respirar. Eu gostaria muito, mas é difícil, né? É difícil, né? Vamos entender com a doutora. Doutora Aline, o respirar no nosso dia a dia, ele pode nos ajudar até a curar as nossas enfermidades, seja física ou também emocionais? Oi, belíssima pergunta. Sim, a respiração, quando ela é feita abdominal, nessa região... Sabe como que os bebês respiram? Vocês já prestaram atenção nos bebês? Eles respiram pela barriguinha aqui, pela parte de baixo. Por quê? Porque o bebê sabe respirar. E ele está sempre em reparo e descanso, tanto que ele dorme muito, não é mesmo? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente começa a respirar pela parte de cima do pulmão.
que é a parte que deixa a gente com essas doenças atuais, ansiedade, TDAH, essas coisas todas. Se você começa a realmente aprender a respirar, você sai de uma coisa chamada sistema de luta e fuga, como se tivesse um leão na frente de vocês, para um sistema de reparo e descanso, onde você está lá na cadeira da praia sentado. Então, se você realmente parar, nem que seja 3 minutos, 5 minutos, sabe aquele tempo que você fica no celular, na rede social? É nesse tempo, certo? Nesse tempo você vai fechar seus olhos, vai respirar pela barriga, pelo menos uns 2, 3 minutos de forma calma e tranquila. Depois você me conta como você ficou. Olha, que legal. E algo tão simples, né, pessoal, que a gente pode fazer no nosso dia a dia, tirando alguns minutinhos. Agora, uma pergunta, doutora. Essa respiração tem alguma coisa a ver com a meditação? Sim, né? Eu fiz até um curso, há uns 3, 4 anos atrás, de Mindfulness, que é um curso onde você aprende a meditar com uma certa técnica e você usa, obviamente, a respiração junto. O que é meditação? A meditação é quando você usa a respiração com algum objetivo na sua cabeça, seja ele olhar, por exemplo, para uma vela ou ficar repetindo um mantra, porque você vai tentar enganar a sua mente no tempo que você está respirando, porque o objetivo é tirar você da mente e trazer você para o corpo, né? Na verdade, a vida acontece quando a gente está dentro do corpo. A mente sozinha, a nossa mente, ela não consegue fazer a gente fazer tudo que a gente precisa. Lembra que vocês perguntaram sobre se as pessoas sentem a energia dos outros? Quem está mais no corpo é mais consciente. Quem é mais consciente respira mais. Quem respira mais sente mais a energia dos outros. Vamos respirar então, doutora, de maneira prática. Acho que a gente poderia fazer isso agora, até para entender a importância dessa respiração junto à medicina energética. Existem exercícios, né, que a gente meio que conhece um pouco já, que vocês acabam praticando na medicina energética, e eu queria que a doutora aplicasse com a gente aqui, como você que está em casa então, se você está tendo, se consegue ter esse momentinho com a gente de 1 minutinho, 2 minutinhos para aprender com a doutora, respira fundo literalmente, vamos fazer, doutora, o que seria? Bom, vocês podem começar fechando os seus olhos e vocês vão se imaginar dentro de um túnel de luz branca, como se fosse um túnel de elevador. E dentro desse túnel de luz, você vai trazer para você uma experiência, uma pessoa, uma situação onde você sentir o maior amor da sua vida. Tenta sentir no seu corpo esse sentimento, essa pessoa, essa experiência. E aí vocês vão colocar essa experiência em cima da cabeça de vocês, dentro de uma bola de luz branca, daquela luz mais cristalina, mais maravilhosa, sagrada, divina que vocês já viram na vida. Coloca todo esse amor naquela bola de luz. Esse amor que vocês colocaram nessa bola de luz é o amor que vocês têm por vocês mesmos. Então vocês vão inspirar esse amor e vai entrar esse amor, essa bola de luz pela sua cabeça, passar atrás dos olhos, passar pela garganta, segurar na altura do coração, uns 4, 5 segundos. E aí você vai soltar, passando pela barriga, pela bexiga, saindo pela planta dos pés. Aí vocês vão inspirar essa bola de luz que agora está lá no fundo, embaixo dos pés de vocês, vão inspirar a bola de luz, ela vai subir pelas pernas, passar pela barriga, pelo estômago, subir, segura na altura do coração, 4 segundos. E aí vocês vão soltar, passando pela garganta, atrás dos olhos, saindo pelo topo da cabeça. Dá para fazer de novo? Se fizer isso umas 16 vezes, é muito mais poderoso do que vocês imaginam. Nossa. Doutora, a gente pode fazer isso mais de uma vez ao dia? Existe um horário Não que é mais existe contraindicação. Que bom! Você está se energizando do seu próprio amor. Quanto mais você tiver nele, melhor vai ser sua vida. Nossa, gente, pena que não dá pra gente perguntar mais nada neste bloco. Calma, que daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre medicina energética, tá bom? Pode mandar sua pergunta com a hashtag falando nisso para você concorrer, então, aos convites do cinema. Aqui no estúdio, o assunto é medicina energética e agora a gente aproveita para dar uma olhada na enquete. Você pode participar, inclusive a gente vai ver o resultado dessa pergunta aí, olha. Você sente a energia das pessoas à sua volta? Pode colocar hashtag sim ou hashtag não, que legal. Todo mundo que participou colocou que sim, que sente essa energia. Isso é bom, né?
A nossa energia é boa, você sente aí em casa essa energia gostosa? Esperamos que sim, porque a gente se prepara tanto para esse programa e para levar para você o melhor, não só com o nosso sorriso, mas com o coração mesmo, né? Então você pode mandar a sua perguntinha também para o nosso WhatsApp sobre o assunto de hoje, algum comentário, colocando o hashtag falando nisso, concorre um par de convites. Vamos ver se nesse bloco ou já no próximo a gente traz a sua participação, tá bom? No estúdio com a gente, a doutora Aline Lago, ela que é a primeira médica que traz essa energia pra gente tão boa da medicina energética pra gente refletir. Ela, na verdade, é a única do Brasil que é certificada para exercer a medicina energética. Muito legal. Tem perguntinha pra doutora, direto do Açaí. Conversando aqui no Açaí Colinas com a Fabiana sobre medicina energética. Você acredita que a minha vibração, a minha energia, até sendo um pouco mais pesada, eu posso de alguma forma influenciar você? Com certeza. Eu acredito que o nosso padrão vibratório faz toda a diferença. Então, quando a gente está muito suscetível, né, receptível, acho que a gente pode pegar coisas não tão boas. E ao contrário, você acha que a minha energia é muito boa, pode até ajudar você a ficar melhor e te curar, até de, seja coisa emocional? Eu acho que sim. Eu acho que tudo tá... Eu acho que tudo está muito envolvido com energia. Eu acredito em energia para o bem ou para o mal o tempo inteiro. Doutora Aline, ela está certa? Certíssima, estou empolgada com a Ai, que bom! Muito bom, é isso mesmo, né? Então, existe uma graduação de vibração, de frequência energética vibratória. Foi feita uma escala pelo Dr. David Hawkins há mais ou menos uns 50, 60 anos atrás. A escala vai de 30 Hz até 1000 Hz de frequência, tá? Segundo o estudo que eles fizeram com centenas de milhares de pessoas, eles descobriram que a maior parte da população mundial está abaixo de 200 Hz de frequência, que é a frequência da coragem, tá? Então, quando o organismo está vibrando na culpa, na vergonha, na raiva, no medo, não tem como se curar. Ninguém consegue ficar curado. Agora, se você está apaixonado, você acha que você fica doente? Não. Por quê? Porque a sua frequência energética está mais alta, certo? Então, tem tudo a ver com frequência, ela está certíssima. Olha, se você quiser saber mais sobre medicina energética, inclusive marcar uma consulta com a doutora Aline Lago, a gente passa agora o Instagram da doutora, que também tem muito conteúdo do assunto que a gente está tratando aqui no estúdio, tá bom? Ó, dra.alinelago, tudo juntinho, tá aqui o Instagram da doutora, tem os códigos energéticos, tem algo que a gente já mostrou aqui, que é quando o nosso corpo está alinhado e quando não está alinhado, que ele fica, gente, com uma situação, aqui ó, distorcido, é isso, não é, doutora? É que aqui tem uma palestra que a doutora deu, mas aqui a foto em si mostra exatamente quando o nosso campo energético não está alinhado, não é mesmo? Então, se você quiser saber mais sobre a medicina energética, conversando com a doutora Aline, pode então entrar no Instagram dela, tem um canal de comunicação aqui para você também, tá bom? Doutora Aline Lago. Sabe que é legal falar isso que você comentou agora, amiga? Porque quando a gente fala de alinhado, energia, as pessoas pensam muito em religião, né? Ou pensam no espiritismo, ou pensam numa religião. E eu queria que a doutora até esclarecesse isso, né? A medicina energética, ela está ligada a algum tipo de fé, crença ou não, doutora? Não, a gente está falando sobre ciência, na verdade sobre física quântica morfogenética, para ser mais específico, né? Então, está acima. Ótimo. Só para tirar essa dúvida. Perfeito. Agora a gente aproveita para tirar a dúvida de você que está assistindo o programa. Pode mandar, tá bom? A sua participação aqui para o nosso WhatsApp, 99716-7989. Carlos de São José dos Campos, ele escreveu assim: boa tarde, Agri Lucas, boa tarde. Ótimo programa de vocês. Ele disse que também sente a energia das pessoas e do ambiente, às vezes positivas, às vezes negativas. Se eu notar, sentir a energia negativa de uma pessoa, eu corro dela. E uma pessoa com energia positiva, eu fico por ali, perto dela, tento absorver o que tem de bom para oferecer, né? É uma pergunta que ele faz ali, né? Como ele pode fazer para absorver essa energia boa, tanto de ambientes como de pessoas. A gente consegue fazer isso? Sim, na verdade, a gente, como eu disse, as nossas membranas celulares, através dos receptores de membrana, eles estão ao tempo todo absorvendo, seja positivo ou negativo. O pessoal fala muito de proteção, né? Na verdade, a sua maior proteção é a sua frequência energética, tá? Então, se você estiver vibrando em amor, em coragem, em alegria, em entusiasmo,
você já está, entre aspas, vamos dizer assim, repelindo alguma informação negativa, tudo é entre aspas, porque isso eu explico no curso melhor, tá, gente? Mas você está, teoricamente, não deixando chegar no seu campo, no seu corpo físico, essas influências que, teoricamente, são danosas, tanto a sua parte emocional, mental, quanto a física, tá? Do outro lado, você estando perto de pessoas de good vibes, né, de boas vibrações, a tendência é que o seu campo se equilibre com essa pessoa que tem a frequência mais alta, né? Por uma coisa chamada ressonância, tá? É um conceito da física quântica que chama ressonância. Então, por ressonância, você eleva a sua vibração. Assim como ressonância, você conviver com pessoas com pensamento negativo, você também vai abaixar a sua vibração, tá? Então, é uma questão de física. Perfeito. Olha só para reforçar, porque a Agda até falou assim, vamos falar do curso, interessante. Doutora.Aline Lago, o Instagram da doutora, você vem aqui tem um link azul, vou até clicar aqui para vocês, perdão, e você aceitar todos os cookies, perfeito. Tem aqui, ó, lista de espera os códigos energéticos. Você pode entrar por aqui, conversar com a equipe da doutora, para você fazer esse curso na próxima data que for ter, e lá eles passam informações para você certinho, que eu tenho certeza que vai transformar a maneira de você enxergar a sua vida, a autorresponsabilidade que a gente tem, que é um assunto que a gente pode tratar até aqui no programa mais para frente, que isso é um programa inteiro. Como a gente é dono de si e dono da nossa energia. A gente que escolhe como a gente vive a nossa vida. E isso tem tudo a ver com a medicina energética também. Vamos voltar aqui para a sua participação com a doutora Aline Lago, falando sobre medicina energética. Lembrando que se você mandar a hashtag falando nisso junto com a sua perguntinha ou comentário, você concorre um par de convites que a gente sorteia ao vivo daqui a pouquinho no programa, tá bom? Olha que interessante que a nossa querida Fabiana aqui de São José comentou. Bem legal, viu, Fabiana? Uma ótima tarde para você também. Sinto que sou mais sensível à energia das pessoas. Sou também uma pessoa que foca muito no olhar das pessoas. Acredito que o olhar é a janela da alma. Um beijo para você, obrigado pela sua opinião e participação. Vamos para o próximo comentário. Vamos lá, mais comentários. Agora a gente vai ler o da Maria. Maria Tereza. Sinto a energia das pessoas com certeza. As minhas plantas também. As plantas, boa pergunta, viu, Maria? Podem absorver essa energia? Existem até plantas que dizem, né, que acabam bloqueando isso de alguma maneira, como a arruda, por exemplo, doutora. Verdade. Tem Comigo Ninguém Pode, o lírio branco, enfim. Existe realidade nisso que eu falei ou não? Sim, já foi provado que as plantas se comunicam entre elas. Ai, que coisa tá? mais linda. E se você colocar um aparelho específico, você escuta elas, inclusive, tá? Então, sim. Nossa, já quero saber que a samambaia de casa tá pensando. Ela é sozinha? Não, tem algumas outras, só que ela fica sozinha num cantinho. Nossa, na verdade, deve dar o lírio da paz, tadinho, vive murcho, coitado. Acho que ele absorve tudo de ruim. Tadinho do lírio da paz. Vamos lá, Sônia. Boa tarde, minha querida. Obrigado pela participação, viu? Sinto sim a energia de outra pessoa e quando é ruim, me afasto. A gente tem que se afastar ou se a nossa energia estiver boa, a gente bloqueia aquilo? Foi o que eu falei no outro bloco, né? É óbvio que a primeira reação que a gente tem é de sobrevivência, né? É de querer sair de perto, mas às vezes também não dá, né? Então, se você realmente tiver, por exemplo, eu que sou médica, que tenho que atender pessoas que chegam tristes, chegam preocupadas, eu não posso mandar o cara embora, certo? Então, olhar pelos olhos, como ela falou, a janela da aula, olhar com o olho do coração, com compaixão, né? Porque desse lugar não vai chegar. Né? Agora, se você olhar pelos olhos do julgamento, aí você entrou na vibração mais baixa. Nossa, legal, hein? Olha, tem mais um comentário, eu achei interessante a atitude que a Simone tem com relação a isso, ela é de São Sebastião. Sinto energia negativa nas pessoas, já sinto no meu portão, pois coisas negativas nem entram na minha casa. Fofocas para bem longe da minha vida, também na minha casa só entra Deus, paz e coisas boas, pois assim me sinto muito bem. É uma maneira, inclusive, de pensar positivo, que acho que ajuda de alguma maneira, né? Só assiste a nossa fofoquinha, amiga, não muda de canal, não. Mas na verdade a Simone tá certa, porque fofoca abaixa a frequência. Ai, para com isso, que a gente tem um momento de fofoca super É sério, tá, gente? divertido. Vamos pra Virgilina. Olha, mandou uma foto da doutora. Que legal e necessário esse tema. E como é bom estar do lado de pessoas de bom astral. Doutora, a medicina energética atua até mesmo para uma cozinheira? Exemplo, para fazer as refeições. E aí, olha que lindo isso. Virgilina,
eu adoro a comida da minha mãe, né? E antes eu adorava a comida da minha avó. O que elas punham de ingrediente? Amor. Certo? Nada contra restaurantes e tal, mas aquele arroz e feijão feito pela nossa mãe ou pela nossa avó não tem um temperinho diferente? Então, esse temperinho chama amor. Certo? Então, sim, com certeza. Que delícia. E para você que está mandando pergunta e que talvez não consiga ser respondida aqui, a gente vai passar novamente o Instagram da doutora Aline Lago. Para você segui-la, pode deixar a pergunta também ali no direct, tá bom? Tem um canal de comunicação com ela que é dra.alinelago, tudo junto. Tá aqui para você o Instagram da doutora. A doutora também é oftalmologista, mas hoje a gente está falando sobre a medicina energética com vários conteúdos para você aproveitar aqui e conhecer mais sobre a medicina energética, que aqui no nosso país é nova, tá bom? E quem traz isso para a gente com excelência, com muito estudo, é a doutora Aline Lago. Vamos à próxima participação da Lúcia Souza. E ela escreveu assim, olha, nessa medicina tem algum auxílio para enfrentar o luto? Boa Tem. pergunta. Tá? Inclusive no curso a gente ensina como fazer isso. Energeticamente. Você dissolve a interferência no seu corpo. E aí você ressignifica mais rápido a memória relacionada ao luto do que seria natural, vamos dizer assim, sim. Perfeito. Vamos lá. Não sei se a gente pode colocar mais participação, que a gente conseguiu um tempinho a mais, mas é bacana vocês de em casa também, né? Vamos colocar então a Elis. Obrigado, viu, pela participação, minha linda. Ela é da Zona Leste aqui de São José dos Campos, diz que tem uma sensibilidade para sentir a energia das pessoas em volta dela. E é algo surreal. Ela pega no ar a energia boa ou ruim de alguém. Eu não conheço o Lucas pessoalmente, mas já disse para ele por mensagem no Instagram. Ah, obrigada, que eu trouxe essa energia boa. Ficou muito feliz, minha amiga, porque é algo que eu busco. E eu acho que a gente precisa ter essa consciência de buscar ter uma boa energia, não é, Aline? Exatamente. Isso tem a ver com a medicina energética? Tudo a ver. Imagina se o mundo inteiro ressoasse nessa energia, não ia ter guerra, não ia ter fome, né? Então, se você conseguir realmente elevar a sua própria vibração, a vida não é só sobre você. Você não vive numa ilha sozinho, sem ninguém, né? Então, você vai ressoar por ressonância essa nova frequência na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, na sua igreja, em todos os lugares que você anda. E isso, por ressonância, cura os outros, entendeu? Então, é muito importante cultivar isso dentro da gente. Mais uma pergunta na tela, por favor, da Mari de Paula. E ela escreveu assim, doutora, é verdade que a energia ruim de outros pode ficar no nosso corpo horas depois e causar sintomas desagradáveis? Mari de Paula, a resposta é sim, mas na verdade o que mais fica no nosso corpo são os nossos pensamentos negativos em relação à pessoa que a gente acha que está com energia ruim. Certo? É verdade, tá? Então, porque a gente está falando com as nossas células e você está julgando o outro. Aquele cara está com energia ruim. E quem está ouvindo é você, porque ele nem está tão perto assim, né? Então, o mais importante é você exatamente ter responsabilidade da sua frequência, do que você está emanando de si mesmo. Mas, obviamente, que se uma pessoa tiver com muita diferença de frequência, isso pode ficar no seu campo, no seu corpo físico, sim. Olha, algumas dúvidas vão ficar em aberto aqui, então você que quiser conversar mais, entender do assunto, a gente vai reforçar aqui o dra.alinelago, que é o Instagram da doutora, tá bom? Então você pode mandar mensagem para ela, para a equipe dela. Ficou com alguma dúvida sobre o que é, você pode também participar, tá bom? Bora pro sorteio? Vamos lá, gente. Agora sim, para você que colocou, hashtag falando nisso, quem vai ser o sortudo ou a sortuda de hoje? Que vai assistir um cineminha? A Maria Tereza, que tá linda nessa foto, super alegre. Maria Tereza, a gente conversa com você assim que terminar o Falando Nisso, tá bom? A foto passa uma energia linda pra gente. Doutora, muito obrigado por hoje, por trazer seu conhecimento. Algo, assim, começando agora no Brasil. E a gente se sente muito privilegiado de ter a doutora aqui. Eu também. Que bom. Obrigada. Olha, obrigada a você também que acompanhou o nosso programa. A gente adora a participação sempre aqui. Amanhã teremos um assunto importante para a gente falar sobre prevenção, sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E a gente conta com a sua participação e companhia também. Fiquem com Deus. Uma boa tarde para você. O
maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muito